Graça e paz, igreja. Você está feliz? Estou muito feliz de estar aqui nesse lugar. E eu quero pedir para você, não crie expectativa nenhuma em mim, mas crie expectativa no Senhor. Ele me trouxe para esse lugar. Eu tinha um compromisso, eu e minha família. E quando o pastor entrou em contato comigo, eu logo em seguida eu falei para ele que fiquei muito honrado, mas infelizmente eu não poderia estar. E aí eu fui para o banho e Deus falou comigo. E a Giovana, minha esposa, ela ouviu, ela disse: eu acho bom que nós vamos para lá. Então não crie expectativa em mim, mas crie expectativa no Senhor. Deus tem algo para nós. Irmãos, eu sinto que nós estamos vivendo um tempo de imersão, um tempo de transbordo, um tempo de essência. Deus, Ele está nos chamando para que cada um de nós venha comunicar Ele às pessoas, às nações, às cidades. Deus está purificando e limpando o nosso ser para que nós possamos ser imagem e semelhança do Criador. É essa mensagem que eu tenho entendido nesses dias. E eu queria que você fechasse teus olhos para que nada tire a sua atenção. E nós vamos orar nessa noite. Irmão, se esvazie de si mesmo. Aquieta a tua alma. Se esvazie de si. Senhor, o teu Espírito que habita em nós gera em nós uma nova criatura. Nós oramos para que a tua presença manifestada enche esse lugar. E que teu entendimento e a tua sabedoria venha sobre nós. E que nós possamos aprender com a tua palavra. Que nós possamos ser e fazer tudo aquilo que o Senhor já tem para as nossas vidas, Senhor. Senhor, eu quero ser um profeta nessa noite. Eu quero declarar, Senhor, que nós somos livres em Ti, Cristo. Que nós somos sarados, curados, libertos em Ti. Senhor, eu declaro agora que todo cativeiro, Senhor, seja aberto e que nós não mais sejamos escravos, Senhor, da mentira, da cobiça, do pecado, da inveja, Senhor, mas que nós venhamos ser limpos, Senhor, diante da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, poucos de vocês sabem, mas de uma pequena maneira, de uma pequena forma, eu tenho uma história com essa igreja aqui. É Nova Aliança ou não, pastor? Porque Deus disse para mim que daria continuidade naquilo que Ele estabeleceu. E essa é a Nova Aliança. A vontade dEle já é cumprida. Irmãos, não nos apegamos a uma estrutura, mas nos apegamos ao Senhor, porque dele provê todas as coisas. Eu creio no fundo do meu coração que esse ministério aqui, ele nasceu no coração do Senhor. Ele é o Senhor que Ele busca até uma ovelha que se perde, e ninguém está perdido porque nós estamos nele. Irmãos, pode sentar. Aqui tem o meu amado Guilhermezão, esse grande homem de Deus, tem nos acompanhado na empresa. Uma pessoa que conhece as nossas intimidades, que caminha conosco mais de um ano. É muito bom estar aqui. Mas eu quero que verdadeiramente você abra o seu entendimento, abra o seu coração. Eu quero que você mergulhe comigo nisso que Deus tem me tratado nesses dias. A essência da palavra é quando você abre a Bíblia como um testamento e não como um livro. E quando você traz para os seus dias, porque a Bíblia é um livro atual, é um testamento atual, e ela fala com você diante daquilo que você está vencendo diariamente. E é interessante porque sempre vai haver em nós algo que precisa ser ajustado. Amém? Mas quando o orgulho ele me toma, eu já começo a me achar que eu estou bom, que eu consigo, que eu faço.
que eu sou capaz. E deixa eu falar para vocês, eu subi aqui vazio de mim mesmo. Totalmente vazio. Porque eu não quero mais alimentar eu. Eu quero ser a vontade daquele que me enviou. E nós precisamos romper algumas coisas, irmãos. Às vezes nós criamos uma cultura, uma forma de ser, mas eu pergunto, essa forma de ser, essa cultura tem base aquilo que é verdade para as nossas vidas? Então nós precisamos acessar a intimidade do Senhor. Muitas vezes nós nos perguntamos, eu tenho orado ao Senhor, eu vejo que tem tantas formas de eu me comunicar com Ele. Tem durante o meu dia, durante os meus afazeres, durante as minhas responsabilidades, durante os meus sims, os meus nãos, durante os meus negócios, mas Ele sempre me leva para a intimidade. Fecha a porta do teu quarto, entrega o teu coração em secreto. E isso tem feito matar algo, para viver algo. E eu quero falar para você que eu trouxe uma palavra hoje que ela vai gerar morte em algumas áreas da nossa vida. Porque o Senhor, Ele quer reviver você. Ele quer trazer vida, e vida com abundância. Mas para que eu possa viver o novo, irmãos, eu não posso mais carregar do velho. O velho atrapalha, o velho cansa. Para acessar algo novo, eu preciso deixar para trás algumas culturas velhas, hábitos. Eu preciso acessar aquilo que gera vida e não mais morte em mim e a partir de mim. Porque tudo que Deus faz em você não pode parar em você, irmãos. Tudo que faz em você, depois de fazer em você, é a partir de você. E muitas vezes nós perguntamos, e como, Senhor? Só viva. Na sua vivência você vai encontrar pessoas que vão precisar de você, irmão. Talvez um abraço, uma palavra, um prato de comida, eu não sei. Nós precisamos acessar o lugar de provedor. Provedor, porque Ele nos sustenta, nos direciona para isso. E quando eu falo ser provedor, eu não estou falando apenas em recurso financeiro, mas estou falando vida na vida. Eu tenho vivido esses tempos e eu tenho entendido que eu preciso estabelecer ordem na minha vida. Eu preciso trazer essa mensagem e levar você a essa compreensão de estabelecer ordem na sua vida. Ordem em todas as áreas da sua vida. Espiritual, emocional, financeira. Ordem em todas as áreas da nossa vida. Não importa a minha idade, não importa onde eu estou, não importa quem eu sou. O que importa é que eu preciso trazer ordem para a minha vida. Existem acessos, irmãos, que eu só vou conseguir desfrutar desse acesso quando eu estabelecer a essência da ordem na minha vida. E quando eu estabeleço ordem também, eu preciso discernir quando eu devo guardar as minhas intenções. Muitas vezes nós temos boas intenções, intenções agradáveis, intenções que geram vidas, que prosperam pessoas, que tocam em vida. Mas eu preciso discernir em espírito com quem eu vou dividir essa intenção. Porque quando eu tenho uma boa intenção e eu divido com alguém que não há o mesmo coração, essa intenção que é agradável, boa, pode se tornar pesada, ela pode morrer e ela pode se tornar problema na sua vida. Então que nós venhamos discernir nesse tempo ordem e intenções. Porque nem todas as intenções boas que carregamos podemos dividir com todos. E nós precisamos cuidar disso. Eu me converti em 2008 e em uma outra oportunidade eu falo da minha conversão. Eu sou o cara mais improvável que tem nesse salão aqui. Eu sou a última pessoa que poderia estar aqui falando dele. Mas o amor dele me pegou. O perdão dele me alcançou. E na verdade eu não nasci, eu morri em 2008. Para começar a viver algo novo.
Então, irmãos, decida morrer todos os dias para os seus prazeres, para as mentiras que você carrega, acreditando que é uma verdade. Você precisa morrer. Então eu preciso estabelecer ordem na minha casa. Decida comigo nessa noite, que essa palavra venha gerar vida em mim e em você, para que nós venhamos estabelecer não só o governo, mas atrair a ordem para aquilo que você governa. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Se você puder, abra sua Bíblia em Isaías. Nós vamos ler o 38, do 1 ao 8. Irmãos, eu sinto uma graça nesse ambiente. Deixa eu afirmar algo. A essência tem a ver com a simplicidade de Cristo. Nunca permita perder isso, pastor. Quando nós perdemos a simplicidade, nós começamos a buscar luzes, começamos a buscar aplausos, e nós tiramos aquele que é merecedor do lugar de honra. Então guarda o coração. Uma vez Deus falou comigo em uma reunião e disse o seguinte: quando houver um só coração, eu farei. Quando houver um só coração, eu farei. Todos os nossos corações precisam estar focados para o reino do Senhor. O que é pró, o que é favorável, o que vai gerar vida. E quando isso acontece, há uma combinação, há uma cooperação de unção, autoridade e poder da parte de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Vamos lá. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim: diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei Azíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falei. Eis que farei retroceder 10 graus da sombra lançada pelo sol declinada no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Irmãos, essa palavra ela se torna atual aos nossos dias e à nossa vivência. Tudo que entregamos precisa estar em ordem. Tudo que fizemos, tudo que comunicamos, tudo que servimos precisa estar em ordem. Porque estabelecer ordem naquilo que eu entrego é semear algo que futuramente eu posso acolher. Muitas vezes nós não entendemos ou não discernimos porque vivemos uma vida difícil, mas estamos vivendo algo difícil que é consequência daquilo que eu semeei no passado. Tudo que nós vamos fazer precisa ser entregue em ordem. Por 15 anos, eu vendia automóveis. Eu não entregava os meus veículos em ordem. Eu fazia de qualquer jeito. E eu colhi uma semente muito dolorosa. 5 falências. E eu não entendia por quê. Eu sempre tive uma facilidade de me desenvolver, mas tinha uma dificuldade de entender. Então, eu comecei a entender que em todas as áreas da nossa vida,
tudo se torna semente, irmãos. Se você mente, pessoas vão mentir para você. Se você engana, pessoas vão enganar você. Então eu precisei entender que para que haja uma conversão, eu preciso matar algumas formas de pensar, ser e fazer. E eu preciso entregar tudo que eu entrego em ordem. Isso é muito tremendo, porque geralmente quando nós vamos nos livrar ou vender de alguma coisa, geralmente nós fizemos de qualquer jeito e eu vou vender mesmo. Há um ditado, eu vou vender mesmo. Mas Deus me converteu nessa forma de pensar. Porque quando nós falamos de entrega, eu pergunto a você, como você gera uma gestão da sua família? O que você entrega a Deus como agradecimento ou honra a Ele pela família que Deus confiou a você? Será que eu estou sendo e fazendo e estabelecendo ordem dentro da minha casa, irmãos? É um tempo de autoanálise. Autoanálise. Eu preciso, tudo que eu vou entregar precisa estar em ordem. Quando Deus manda dizer a Ezequias que vai morrer e que precisa colocar sua casa em ordem, nos mostra que sua vida não estava em ordem e não gerava ordem. Se Deus procurou esse rei e disse, organiza, até para morrer nós precisamos estar organizados, até para morrer nós precisamos estabelecer ordem, mas se Deus procurou ele e diz, estabeleça a ordem, porque você vai morrer. Então nós entendemos que não existia ordem e não gerava ordem através do governo dele. Porque quando eu não tenho ordem, eu também não gero ordem. Muitas vezes eu cobro de fora, mas está tudo dentro. Eu cobro das circunstâncias, mas eu não olho para mim, para o meu interno, porque muitas respostas estão dentro de mim. E muitas coisas novas que precisam acontecer no externo, precisam começar no meu interno. Há tempos que fisicamente estamos vivos, mas espiritualmente estamos mortos. Fugimos da ordem de Deus quando colocamos expectativa em homens e não em Deus. O meu espiritual, ele pode estar vivo ou ele pode morrer, dependente do nível de expectativa a qual eu coloco ele. Muitas vezes estamos vivos, o nosso físico está vivo, estamos fortes, mas o nosso espiritual, como que ele está? Como que está o nosso espiritual, irmãos? Para que o meu espiritual esteja alinhado, eu preciso entender qual é a fonte que eu tenho me alimentado nesses dias, irmãos. Quando são muitas fontes, não gera essência e muito menos identidade. Então eu preciso avaliar se fisicamente eu estou vivo, mas o meu espiritual, ele está vivo. Então eu torno a dizer que para que eu possa fazer o meu espiritual estar sendo avivado dia após dia, a minha expectativa não pode ser em homens, mas em Deus. Eu caminho com homens, eu tenho comunhão com os homens, mas a nossa expectativa precisa estar em Deus, porque nós mesmos pecamos, irmãos. Nós geramos expectativas em pessoas que elas não ofereceram para nós. Nós criamos expectativas em pessoas que elas não conseguem nos suprir. São expectativas que nós mesmos geramos. Então o erro não está naquele que poderia prover, o erro está em mim, porque o caminho que eu estou buscando está errado. Irmãos, eu me frustrei tanto na minha vida. E o pior de tudo é que quando você procura um culpado, você não encontra, e você vê que você mesmo é culpado. Mas toda dificuldade, ela precisa gerar vida e não morte. Toda a adversidade, irmãos, que passamos, por mais difícil que seja, o final dela é valoroso, porque toda dificuldade forja e nos faz ser melhores, nos faz ser forte, porque você só tem autoridade naquilo que você venceu. Eu tive uma sequência de pecados, de coisas erradas, de atitudes erradas. A misericórdia de Deus é tão boa que Deus me faz ser a autoridade naquilo que eu tinha caído.
Mas aquele lugar que eu caí, irmãos, eu não posso mais voltar para pegar alguma coisa. Eu preciso voltar para ser luz naquele ambiente. O lugar que eu mais ministro, irmãos, é casa de recuperação. É homens e mulheres que para a sociedade já era. Mas quando eu vou naquele lugar, Deus me dá uma percepção e uma forma de ver eles. Eu vejo vida, eu vejo esperança, eu vejo cura, eu vejo libertação, eu consigo ver eles prontos. E esse olhar é de Cristo, e é assim que Ele te vê. Pare de lamentar, meu irmão. Pare de sofrer. O olhar do Senhor sobre a sua vida já é vitorioso, cara. Já é vitorioso. Ezequias, mesmo recebendo um decreto de morte, clamou ao Senhor. Podemos receber alguns decretos de morte em várias áreas da nossa vida. Mas quando clamamos, nos arrependemos e nos posicionamos para estabelecer ordem, Deus acrescenta vida. Quando passamos dificuldade, a primeira ação a qual nós temos, qual é? Será que é murmuração? Então eu vou gerar uma idolatria para esse demônio de murmuração? Obrigado, igreja. Só para ver se vocês estão ligados. Existem ações na nossa vida que, se nós não estivermos bem ligados, meu irmão, ela vem para nos ferir. A nossa distração é um perigo, irmãos. E muitas vezes nós estamos tão distraídos que quando acontece alguma coisa, a nossa primeira ação se chama murmuração. Mas quando esse rei ele recebeu uma palavra que ele iria morrer, ele não murmurou, ele clamou, Senhor. O mais interessante é que nós conseguimos ver que quando nós clamamos ao Senhor, Ele acrescenta vida em nós. Eu não sei vocês, eu não sei a vida de vocês, mas talvez algum de vocês tenha passado ou vinha passar em algum momento alguma época muito ruim. Tempos ruins, tempos de morte, tempo de solitude, tempos de solidão, tempo de choro. Mas, ei, irmão, você está aqui hoje, você venceu. O Senhor gerou vida. A pergunta é, qual é a resposta que eu vou dar a Ele naquilo que Ele acrescentou de vida na minha vida? Nós precisamos dar resposta ao Senhor daquilo que Ele acrescenta. Podemos receber alguns decretos de morte em várias áreas da nossa vida, não importa. Mas quando clamamos e nos arrependemos e nos posicionamos para estabelecer ordem, Deus acrescenta vida. Então a vida tem a ver com ordem, irmãos. Quando estabelecemos ordem, Deus vai acrescentar vida. Saiba você, que tudo que Deus faz em você, tudo que Deus posiciona você, por mais que possa doer, isso é fruto de amor. Porque só um pai que ama corrige, irmãos. Só um pai. Eu já vivi em lugares que eu tive pais espirituais. Mas eu já vivi em lugares que eu não tive pais espirituais. Somente o pai espiritual corrige o filho. Porque posiciona o filho para voar. Muitas vezes queremos ser um avião para voar alto. Deixe ser um aeroporto para você posicionar aviões grandes no seu aeroporto e você conduzir aviões para voar mais alto em nações, em cidades, em vidas. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que Deus está acertando o centro. Ele está alinhando o centro. E muitos de nós vamos despertar disso. Quando minha total expectativa e confiança torna-se dependente de Deus, Ele estabelece escudos contra o mal e afasta nossos adversários. Existe uma forma invisível aos nossos olhos naturais de nós vermos ou entendermos a movimentação de Deus. Irmãos, não queira entender como Deus age. Não queira compreender. Desfrute.
O que eu faço em tempos difíceis, pastor? Aprenda. E em bons tempos, desfrute. Simples assim. Assim. Então, quando a minha expectativa e confiança torna uma dependência total do Senhor, Ele vai estabelecer escudos contra o mal e contra o nosso adversário, irmãos. Você já percebeu que nós ouvimos isso tanto tempo, que não é com a nossa força, mas por que ainda queremos que seja? Sabe, tem pessoas como eu que foram treinadas para solucionar problemas. Então, o Guilherme é testemunha disso. Deus está tratando em mim para que eu não venha mais resolver problemas, mas entregar na mão daquele que resolve para sempre. Eu estou falando porque eu sinto, isso não está aqui, eu sinto que tem pessoas aqui carregando alguns problemas, que quando você olha esse problema, você acha que ele não tem mais solução. Ele não tem solução para a sua habilidade, para a sua força, para o seu entendimento, para a sua crença. Mas para o Senhor dos Senhores, isso já está resolvido. Entregue a Ele. Confia nele. Irmãos, da minha conversão, o mais difícil foi confiar. Foi o mais difícil. Se arrepender, eu já me arrependi bem rapidinho, porque eu não queria mais viver aquela vida. Mas entregar, confiar, é uma luta constante. E eu posso dizer para você, não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Deus, Ele nos livra, mas temos que vigiar para não causar oportunidade de sermos atacados. Quando você passa em uma empresa que tem um vigia naquela empresa, você percebe que aquele vigia ele está ligado, ele não pode dormir no ponto, e quando ele vai sair para almoçar ou fazer qualquer situação, outro vigia precisa assumir o lugar dele. Porque se esse vigia não estiver bem ligado e bem atento, talvez na pequena saída que ele dê da guarita dele, o ladrão pode entrar naquele lugar. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos clamar mais. Clame mais, irmãos. Rasga teu coração, cara. Não tem nada a ver com você, cara. Não tem nada a ver. Mas eu sou envergonhado, então fecha a porta do quarto, cara. E derrama, esvazia de si. É tempo do novo. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo novo em Deus. Isso não é uma palavra motivacional, porque a palavra motivacional, ela só alimenta a nossa alma, e daqui 5 minutos nós já esquecemos. Mas é uma palavra que fere o nosso espírito e nos posiciona no lugar de filho. Ainda em Isaías, abra o 39, nós vamos ler do 1 a 8. Irmãos, está fazendo sentido para você? Você entende que nessa primeira mensagem ela nos posiciona a estabelecer ordem em todas as áreas da nossa vida? Todo final do ano, Deus me dá uma palavra para o ano. E você vai dizer, opa, então você é muito amado do Senhor. Não, eu só pedi isso para Ele. Então tem coisas que talvez você não ouviu porque você não pede. Eu só pedi. Eu disse, Senhor, todo ano, todo final de ano, quando eu estiver lá na praia, que daí eu desligo o disjuntor, quando eu me desligo da empresa, das minhas responsabilidades, eu quero uma palavra para o ano. Isso aconteceu por 2 anos já. A primeira, que foi de 2022 para 2023, a Giovana, ela sempre lembra de nome, data de aniversário, pode passar tudo para ela que é melhor que uma agenda digital. 2022 para 2023, Deus me deu a palavra da multiplicação dos pães e peixes. Então eu entrei num diálogo com Deus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós erramos porque nós queremos ser muito formal com o Pai. O Pai é Pai. Os meus filhos, eu vou falar para vocês, eles não me pedem lá em casa mais para abrir a geladeira. Porque são meus filhos. Eles sabem que aquilo é para que eles possam desfrutar. Então tem coisas que nós vamos desfrutar, mas nós precisamos acessar como filho e não mais como escravo. Irmãos, presta atenção, irmãos. Deus está chamando um exército de filhos, não de escravos.
Deus não quer saber do que tu faz, do que tu trabalha, do que tu entrega, não importa, Ele te ama. Deus é bom. Então, Deus me chamou numa conversa reta, eu e ele foi me fazendo perguntas, pastor. E aí, o que Jesus fez primeiro? Eu disse, organizou aquele povo, né? Ah, muito bem. Então, começou a palavra, organização. O que Jesus fez pela segunda vez? Ele pegou e deu graças. Por quê? Pelo um recurso muito baixo diante da demanda. Um recurso, nada. 2 peixes e 5 pãezinhos, está certo? Eu troquei. 2 peixes e 5 pãezinhos. Se nós olharmos de maneira natural, alimentam uma multidão, sim ou não? Mas ele deu graças, ele agradeceu. Muitas vezes nós olhamos para o nosso recurso e para aquilo que queremos chegar e nos achamos incapazes e não avançamos, porque não honramos a Deus com o recurso que aparentemente é pouco e Ele já nos deu. Então a palavra foi, organize a tua casa, a tua empresa, seja mais grato com aquilo que eu já te dei. E ele ficou quieto. Eu disse, mas espera aí, Senhor, tem a multiplicação? E ele falou assim, e eu sinto de dizer isso para vocês, talvez seja para alguém de vocês. A multiplicação, filho? Sim, a multiplicação, pai. Quando você organizar a sua casa, os seus negócios, e for mais grato com aquilo que eu te dei, sou eu que multiplico e não você. Nós vivemos um ano inteiro, até os dias de hoje, só organizando. Nossa empresa não trabalhou na expansão. É ou não é, Guilherme? Trabalhou na organização. E aí vem 2023 para 2024, e ainda no processo de organização. Mas quando você decide colocar ordem na sua vida, você começa a ver coisas que você não via antes. Você vê sujeiras que você não via antes. Você vê bagunças que vocês não entendiam antes. Então Deus vai abrindo um campo de visão ampla a você. E era muita coisa, irmãos. Mas aí ele me leva, na virada do ano, Ezequiel 37, filho. Profetiza. Por mais que você veja ossos secos, profetiza. Profetiza. Talvez essa palavra seja para você, talvez a sua forma de enxergar ainda vê aquilo como ossos secos. Profetiza sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a nação, sobre a igreja do Brasil. Profetiza, irmãos. Profetiza, irmãos. Existem coisas que não são mais as nossas habilidades. É necessário uma habilidade do alto e nós encontramos isso só nele. Isaías 39, 1 diz o seguinte: naquele tempo enviou Merodach de Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles. Ele mostrou a casa do seu tesouro. Preste atenção, irmãos. A prata e o ouro, e as especiarias, e o melhor unguentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: o que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: o que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, e até o dia de hoje, será levado para a Babilônia.
Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até teus filhos, que procederam de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Irmãos, a Babilônia é o mundo. É o mundo. Quantos presentes nós recebemos que gera morte em nós? Uma palavra que alimenta a minha alma, que me deixa bem orgulhoso. Porque quanto mais orgulhoso, mais alto eu fico. Só que quando eu subo, eu não tenho estrutura. E quando eu caio, eu posso me ferir. Eu preciso discernir a minha vida espiritual. Imagine você, que Deus dá um decreto de morte sobre a vida desse rei. E ele lamenta, ele clama, Deus acrescenta 15 anos na vida dele. Mas o que ele faz da vida dele? Que plano, que ordem que ele estabelece? Qual é o nível da sensibilidade no espírito para discernir aquele que vem para roubar, matar e destruir? O que ele fez com os 15 anos que Deus permitiu ele viver? O que ele fez com a casa dele, irmãos? Porque quando nós erramos, a nossa geração paga e peca. É muito importante um posicionamento de um pai e de uma mãe, porque todos sofrem por uma decisão sem buscar em espírito ou entender ela. O rei da Babilônia envia uma carta e presente a Ezequias. Fique esperto, irmãos. Nem todo presente tem boas intenções. Fique esperto, irmãos. Irmãos, sabe aonde nós pecamos? É que nós nos acomodamos com esse mundo. Nós precisamos entender que após entregarmos a nossa vida a Cristo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia fala sobre metanoia, mudança de mente. Eu preciso mudar a minha forma de ser. Então eu preciso mudar aquela identidade que me gerou morte. E eu preciso acessar aquela identidade que me gera vida, que só Cristo me dá. Porque eu sou uma nova criatura nele. Só que quando eu me torno agradável ao mundo, às cobiças, o desejo do mundo, eu vou sofrer consequências, porque o mundo, ele tem propósito. E o mundo seduz, irmãos. Hoje, se você abrir a internet, tem chave para tudo. Tem chave. Chave para mudar a tua vida. Chave, está aqui a chave, cara. Se chama Jesus Cristo. Não tem outra, mano. Se não há uma conversão genuína, há uma conversão de quê? Quantas pessoas nessa minha caminhada, eu já batizei. Eu amo batismo, irmão. Pastor, eu amo batismo. Quando tiver, me chama. Eu sou o cara que mais chora. Se tiver alguém que... Eu desafio o mais chorão desse lugar. Eu choro demais. É porque eu sou intenso, irmãos. Eu nunca estou num culto de maneira natural. Eu acesso. Eu sou intenso. Eu vivo o culto. Eu vivo o batismo. Por quantas vezes eu fui batizar e na água eu vi milagre. Nós fomos batizar no rio, inverno. A água esquentou. Eu perguntei, eu estou louco. Aí eu perguntei para o cara não ver que eu estava com pouca fé. Eu disse, irmão, você percebe como a água esquentou para nós? Ele disse, sim, eu percebo. O mal sempre se apresenta de forma agradável. Muitas vezes apresenta soluções para questões difíceis. Eu vou ler de novo para você prestar bem atenção. O mal sempre se apresenta de forma agradável, meu irmão. O mal nunca se apresenta como mal. Sabe aquela solução que você precisa? Cara, eu estou com um problema aqui. Aí você corre em alguma instituição financeira, sem somar, sem buscar, sem saber. Aí você encontra um cara do outro lado da mesa. Cara, eu tenho a solução para a sua vida. Vou resolver o teu problema. Não, mano. Ele vai acrescentar
Muitos problemas. Eu preciso discernir, irmãos. Sabe aquele negócio, vou comprar um carro e se a ficha provar de Deus? Tem responsabilidades que são de Deus e tem responsabilidades que são suas. Então o mal, ele sempre vai se apresentar, irmãos, de forma agradável. E muitas vezes aparenta soluções e questões de maneira fáceis de resolver. Se você perguntar, pastor, de onde você tirou isso? Da minha vida. Da minha vida. Tivemos problemas de impostos, tivemos problemas com algumas situações, e veio em nossa porta muitas pessoas que quando eu ouvia, eu e a Giovana, nós nos sentíamos nada, nós não éramos nada perante a informação ou o nível de conhecimento que ele nos apresentava, porque muitos que carregam o mal se apresentam de maneira surpreendente na sua vida. Sabe o casamento que você não orou? Sabe o namoro que você não orou? Sabe o trabalho que você não orou? Sabe a vida que você não se entregou? Consequências, irmãos. Mas o mal, ele vem de uma forma que você acha que tudo está certo. O mal sempre trabalha em nossa distração, para que o nosso ângulo de visão veja apenas o que ele nos oferece e não a consequência que virá. O mal, ele sempre vai trabalhar na tua distração, meu irmão. Você se distraiu, ele muda o seu ângulo de visão, você não vê, e você acaba acessando ou permitindo algumas coisas da sua vida, na vida da sua família, nos seus negócios, porque a consequência daquilo é mascarada para você não perceber. Pastor, como que eu faço isso? Ore mais. Ore mais. Sabe, Deus, ele nos dá dons e talentos. E muitas vezes quando você está falando com alguém, tem uma voz que grita dentro de você. Não faz negócio com essa pessoa. Mas aquilo que ela está te oferecendo é tão grandioso, que vai suprir tanta tua necessidade, que você fica cego e surdo naquele momento. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu vivi demais isso. Então nós precisamos ficar ligados, irmãos. Ficamos cegos e não consultamos a Deus, não discernimos em espírito, mas aceitando pela carne. Todos os dias eu pergunto para o espelho, eu e o espelho, trocamos uma ideia. Quem será que ainda me governa? O Espírito do Senhor ou a minha carne? Quem governa você, meu irmão? Os seus sentimentos? Quando eu estou abatido, tudo dá errado, porque o meu comportamento é equivalente ao que eu sinto. Então, significa que o que governa você é o que você sente. E isso é extremamente perigoso. Quando esse rei recebeu uma carta, ele ficou todo feliz com aquilo, orgulhoso com aquilo. Mas além da carta, ele recebeu um presente. E a Babilônia, ela vem sempre com presente, com carta e com elogios. Eu sempre falei, irmãos, quando nós temos algum colaborador ou algum amigo, que ele é muito, me perdoa a forma que eu vou falar, o cara que é muito puxa-saco, fica esperto, meu irmão, ele é traidor. Ele tem uma grande tendência de trair você. O que eu faço, pastor? Fujo dele, cura ele, meu irmão. Traz uma palavra de vida sobre ele. Posicione ele. Mas ele vai ficar bravo comigo, é melhor que ele fique, mas que Deus não cobre pela vida dele. Alguns dias atrás eu recebi uma ligação. Era tarde da noite. E tinha uma pessoa me pedindo dinheiro. E eu senti que aquele dinheiro que ele estava me pedindo às 11h30 da noite era para gerar morte sobre a vida dele, não vida. Então eu disse assim, amigo, deixa eu falar algo para você. Deixa de ser orgulhoso. Eu sei para que você precisa isso e eu não vou patrocinar isso. Me diz onde você está, eu vou buscar você.
Vamos buscar um lugar que você possa ser internado, tratado, curado. 2 dias depois, 2 dias? 4 dias depois, ele foi encontrado num motel morto, de overdose, ou de infarte, a gente não sabe. Não houve nem enterro, foi buscado, enterrado e acabou. Esse cara escutou a Babilônia, irmãos. Recebeu cartas e presentes da Babilônia. Foi contaminado pela Babilônia. E se tem alguém que trabalha é o diabo. E ele foi envolvido pela Babilônia. Não só a vida dele foi ceifada, mas eu pergunto a você, a geração dele, os filhos, a esposa, as pessoas que caminhavam com ele, o que vai acontecer? Tão importante não é só a minha vida, mas a multidão que eu conduzo, que eu levo para conhecer a Deus. Porque quando um homem de Deus cai, pode cair muitas pessoas com ele. O mal é astuto, sempre terá ofertas tentadoras, confortáveis, fáceis, agradáveis, pois a verdadeira intenção é a morte. Esse homem era um homem posicionado, irmãos. Deus usou ele em muitas coisas. Mas o mal é astuto. Sempre haverá ofertas tentadoras, confortáveis, fáceis e agradáveis, pois a verdadeira intenção é a morte. Irmãos, talvez nós poderíamos trazer uma palavra para nós pularmos como pipoca. Mas eu tenho certeza, Deus está curando nessa noite. Deus está libertando. Deus está alinhando a sua forma de conduzir sua casa, sua família. É o seu primeiro. Você tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Tudo começa lá, é de dentro de casa para fora. Hoje nós vimos uma geração, jovens que não têm caráter, não têm conduta. Por quê? Porque não conseguem ter em casa, ver em casa. E eles só vão dar a resposta daquilo que receberam. Então nós podemos mudar, começando por nós, irmãos. Ezequias abriu seu coração e mostrou toda a sua intimidade e força. Isso comprometeu ele e sua geração. Só abra seu coração para quem você possa ter o coração. Irmãos, Obrigado, irmão. Nós ficamos frágeis quando passamos por situações difíceis, sim ou não? Para o mais durão, para a mulher mais durona, para o jovem mais duro. Mas nós precisamos abrir nosso coração. Só que nós não podemos sair abrindo o nosso coração para quem nós não temos o coração. Quando você abre seu coração para alguém que você não tem o coração dela, ele governa o seu coração. Então tudo que está sobre ele, da forma que ele é, da forma que ele age, da forma que ele pensa, ele tenta trazer para a sua vida como uma verdade. Só que se eu não tenho o coração dele, eu não conheço as intenções e a sinceridade e a verdade que há nele. Então, esse rei tão sábio, recebe uma carta e um presente e se entrega por isso. E traz o próprio inimigo para conhecer aquilo que ele tem como força, como riqueza. Mostra tudo que tem, nada ficou para trás. Quantas vezes nós nos frustramos com pessoas a qual nós entregamos o nosso coração? Lembre você. Mas eu trago essa responsabilidade não para a pessoa, eu trago para você. Porque eu errei muitas vezes. Você só pode entregar o coração para alguém que você também tenha o coração dela. Porque isso gera vida. E ao contrário disso, pode gerar morte. E isso tudo se chama de distração. Porque nós nos distraímos. E nós poderíamos usar esse tempo a qual nós caímos para estar andando, implantando, determinando o reino do céu nessa nação. Mas nós passamos tempo curando a nossa alma.
Irmãos, muitos de nós já fomos feridos na alma. Mas Deus, Ele quer curar a sua alma. Ele quer libertar você. Ele quer posicionar você. Só que para isso, irmãos, você precisa vigiar. Você precisa identificar. Você precisa cuidar. Você precisa enxergar com os seus olhos espirituais. Só que, pastor, e o que eu faço? Como que eu vou dizer não para ele? Então presta atenção. O não precisa explicação. Pois a explicação pode abrir minha intimidade para quem eu não tenho intimidade. Quantas pessoas que procuram você e pedem algo para você, mas você não tem intimidade com ela. E aí você fala não, mas você quer explicar a causa do não. E você vai abrindo a sua intimidade a essa pessoa que você não conhece. O não precisa explicação. A minha mãe, quando dizia não vai, se eu perguntasse por quê, você sabe o que acontece. Nós somos da geração que apanhava até com liquidificador. Tem uns da minha época. Não questione. Mas não deixe alguém questionar você se você não tem intimidade com essa pessoa. O não precisa explicação. Se alguém confiar seu coração e sua intimidade a você, já estou terminando, tá, pastor? Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Vai ter pessoas que vão olhar para você. Como eu vi o Guilherme, 1 ano caminhando junto, e chegou um tempo que eu vi que eu poderia confiar algumas coisas a mais a ele. Então, seja grato a Deus, honre a Deus, porque você está gerando vida em outra vida. Se uma pessoa procurar você para abrir o coração, é porque ela tem uma expectativa que a partir de você vai transbordar algo que Deus vai derramar. Então isso é muito valoroso, mas se alguém confiar seu coração e sua intimidade a você, tendo pecado, se houver pecado, leve ele a confessar e se arrepender. Porque pessoas vão procurar você e vão dizer o seguinte: cara, eu estou em pecado. Você vai alimentar o quê? A verdade ou a alma dele? Ou o ego dele? O que você vai alimentar? Se alguém procurar você com pecado, faça ele confessar. Leve ele a se arrepender. E não coloque ele de lado, irmãos. Não coloque ele de lado. Existem lugares que quando você fala do seu pecado ou dos seus problemas, você é colocado de lado, como uma doença transmissível. Não seja isso. Mas fizeram, não faça igual. A partir de você, tudo pode ser diferente. Então não importa se fizeram com você, mas fizeram comigo, pastor. Perdoa. Libera perdão, sai desse cativeiro. Libera perdão. Mas se alguém procurar você com pecado, leve ele a se arrepender, leve ele a confessar. Não deixe ele de lado. Não exponha o pecado dele a ninguém. Não exponha, irmão. Às vezes, eu não vou falar diretamente, nem direta, nem indiretamente. Se ele confiou em você, guarde com você. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Ela não fala que é para você ser um porta-voz do pecado, o anunciador do pecado. Ela fala para você ouvir e ajudar que a pessoa se arrependa e ore junto com ela. Então nós precisamos entender isso. Não exponha ninguém que de alguma forma possa ter errado. Não importa o tamanho do pecado, do erro, não exponha. Porque talvez com o passar do tempo, quem sabe um dia seja você no lugar dele. Então eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. É simples assim. Então não exponha ninguém, leve essa pessoa a se arrepender. Quando me submeto à vontade de Deus, trago ordem para a minha vida. Irmãos, se você não sabe ainda a vontade de Deus para a sua vida, procure conhecer mais Ele. A vontade dEle é a vontade de um pai. Ele não vai dizer para você que cada vez que você abrir a geladeira tem que pedir para Ele. Ele não vai esperar você pedir, eu estou com fome. Ele sempre vai suprir as tuas necessidades. Se submeta à vontade de Deus, traga ordem para a sua vida. Deixe para trás os seus maus atos.
Deixa tudo para trás, irmãos. Deus cuida de você. Que nessa noite nós possamos avaliar a nossa vida. Que nós possamos trazer juízo sobre a nossa vida. Que nós possamos trazer ordem sobre a nossa vida. Que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Deus.